nossa nova ideia, esse nosso novo projeto, que são os diálogos filosóficos, sempre voltado e pautado em cima de algum tema. A gente fez alguns sorteios, foram 15 temas sorteados, e o primeiro, que é o tema de hoje, é qual o sentido da vida, qual o sentido da existência. Eu acho que é um excelente tema para iniciar. Primeiro a gente define qual seria o sentido da vida e depois tudo que permeia ela, que serão os outros temas que estão por vir. Gostei muito dessa ideia e dessa execução, que já está sendo um ato, porque primeiro trouxe a mim essa necessidade de refletir, de retornar em temas que certamente já utilizei nas minhas reflexões, mas às vezes passa batido. Às vezes a gente já acredita que já sabe, já revisitou aquele tema e deixa ele de lado. Mas o sentido da existência, ele está sempre se renovando, a vida está sempre acontecendo todos os dias e é importante que a gente revisite. Vou fazer uma introdução à minha maneira, depois o Maurício e o Cristiano, que na verdade passa a palavra para eles se apresentarem aqui para vocês, vão ajudar nessa construção. Então seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pelo convite, Hélio. Seja bem-vindo, Cristiano. Gratidão imensa, uma honra estar aqui. Da mesma forma, quando saiu no primeiro papelzinho lá, qual o sentido da vida? Eu estava por fazer os sorteios, mas durante a execução do sorteio eu já estava refletindo sobre qual o sentido da vida, porque eu sabia que seria o primeiro tema. E a primeira pergunta que me veio à mente foi: existe verdadeiramente um sentido para a vida? É um ponto de partida. Eu acredito que sim. E penso também que haja duas formas de analisar esse tema. De um lado mais microcósmico e de um lado mais macrocósmico, ou o yin e yang, como a gente estava falando aqui antes de iniciar o vídeo. Na parte mais micro, seria uma parte mais subjetiva, eu penso que isso varia, tem algumas variáveis que vão indicar o sentido da vida para uma pessoa. E aí, quais são essas variáveis? Penso que seja a cultura, seja a educação, seja também o momento e como está a vida psíquica dessa pessoa. Se ela tem um desequilíbrio, um equilíbrio emocional, mental, tudo isso vai dar um direcionamento para a vida ou dar um outro direcionamento. Algumas pessoas podem estar perdidas e não há direcionamento nenhum. Também tem essa possibilidade. Se a pessoa for cristã, provavelmente o sentido de vida é um. Se ela for espírita, kardecista, muçulmana, enfim, tudo isso vai direcionar de uma forma diferente. E agora, olhando numa parte mais macrocósmica, aí eu acredito que todos nós somos seres humanos, animais, plantas, minerais e os outros reinos como um todo, estamos no mesmo caminho, estamos no mesmo sentido, que é o sentido da vida, que seria a evolução. Seria, como o nosso amigo Darwin já disse, a evolução da espécie, né? Ou o aperfeiçoamento da consciência. E claro que isso entra em outros temas, né? Como consciência, aí pode entrar como será tema de debate futuro, reencarnação, e por aí vai, tantos outros temas vão se abrir. E como tudo isso faz parte de uma ciência humana, não é exata, como que isso acontece? Bom, estamos no mesmo caminho que é a evolução, mas como a evolução acontece? Penso que a gente tem que analisar primeiro a nossa natureza, porque para um pássaro, para que a evolução aconteça com um pássaro, pode ser que isso seja uma alteração nas penas que faça com que o voo dele seja mais ligeiro ou que faça menos barulho para ele não ser visto pelos predadores. Para um leão pode ser que a evolução seja um aperfeiçoamento das mandíbulas para derrubar a presa e para comer com mais velocidade. E para nós, né? O que a nossa natureza pede para que a evolução em nós aconteça? Também é muito variável. Eu gosto de uma analogia, para fechar e passar a palavra para vocês, que faz uma relação de estados de consciência e de necessidades de aprendizagem com as cores do espectro eletromagnético. Das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, cada um seria um nível de consciência. Por exemplo, o vermelho, que está embaixo, ele não consegue compreender os demais,
Agora o laranja que está em cima, ele consegue compreender o vermelho, porque já passou por essa experiência, mas em compensação não compreende os que estão acima. E digamos que as pessoas que estão com nível de consciência na faixa do vermelho, elas precisam experienciar e vivenciar situações que ela aprenda a lidar com o medo. É a partir do medo que ela vai ascender nessa evolução. As do laranja com a culpa, o amarelo vergonha, o verde com tristeza ou felicidade, que já que os extremos se tocam, pegando a máxima egípcia aqui, né? Esse fato acontece. Penso que aí então o sentido da vida seria experienciar todas as cores até chegar ao violeta e que haja uma compreensão de tudo isso. E feita essa introdução, agora a gente entra nas conversas, está livre a palavra. Bom, eu peço a permissão, né, para iniciar o tema. De fato, a explanação do Hélio foi muito boa e essa metáfora dos degraus de consciência, do espectro de consciência, que o Ken Wilber explora de uma maneira magnífica, talvez ilustre um pouco essa ideia do sentido como evolução, como desenvolvimento. Na verdade, o processo evolucionário ele integra esse âmbito do micro e do macro, porque a evolução ao nível interno do indivíduo, ela está conectada com uma dança evolucionária ao nível cósmico. Em filosofia, o tema do sentido sempre implicou debate entre paradigmas, entre metafísicas, inclusive. Por exemplo, há uma abordagem que é determinista, que diz que o destino é a forma do sentido ser dado, que nós apenas temos que encontrar nosso lugar nisso, aceitar nosso papel nisso. E existe uma perspectiva já mais indeterminista, que não existe um sentido dado. Nós temos que criar, inventar esse sentido. Nós decidimos as direções da nossa vida. Então, isso se reflete em debate entre niilismo e holismo, entre a ênfase no destino e na liberdade. O problema é quando nós separamos esses polos, nós perdemos a dinâmica no qual o sentido ocorre. Para essa pergunta, afinal, o sentido é algo que a gente descobre como destino ou é algo que a gente cria com e como liberdade? Eu diria que é os dois. Que não pode não ser os dois. Pelo seguinte motivo: quando nós despertamos como consciência e passamos a fazer escolhas dentro de contextos e relações, nós os fazemos já dentro de uma teia. Ela já estava ali, nós emergimos como um nó consciente dessa teia. Mas toda vez que esse nó, tomando consciência, emite uma energia, ele faz a teia vibrar. Ele afeta esse contexto do qual faz parte. A evolução, ela é, de certa maneira, uma forma de, conforme vamos ampliando nossa compreensão da teia e de nós próprios, do macro e do micro, nós passamos a interferir no todo, permitindo com que ele se atualize de forma positiva, com que ele cresça, com que o próprio todo consiga ampliar-se dentro do oceano das possibilidades. Assim, a evolução individual parece estar interligada com a evolução cósmica. E esse é o sentido que muitas tradições apresentam, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Talvez seja essa uma maneira madura de ver o sentido. Nós não apenas descobrimos ou criamos, nós, ao mesmo tempo, descobrimos e criamos conforme vamos aprendendo qual é o nosso lugar no todo e qual é a nossa maneira de criar e transformar o todo. Excelentes reflexões do Cristiano. Acho que interessante seria até falar um pouquinho sobre a palavra sentido e a palavra vida, né? Porque começamos pela palavra vida, a gente poderia chamar a própria palavra vida de Deus, obviamente não como uma conotação ocidental cristã, mas como esse motor por detrás do manifestado, o motor por detrás das formas, né? Ou seja, a vida, como o Hélio estava falando antes também, é algo vivo, né? Obviamente, como é a própria palavra, está sempre em movimento, um movimento perpétuo, e que se manifesta no cósmico e, obviamente, no ser humano, numa pedrinha, numa plantinha. E essa vida, de uma certa forma, teria um destino, né? Teria um caminho, teria um sentido, que os orientais, como todos nós sabemos, chamam de Dharma, né? Chamam de Tao,
ou Dao, né? Acho que é a palavra Dao, né, que se fala. E analisando então esse aspecto macrocósmico e microcósmico, a gente percebe na natureza, né, que os planetas têm um sentido, eles giram ao redor dos sóis, as plantas caminham e crescem em direção ao sol, a água corre em direção ao riacho para chegar no rio, para chegar no oceano. E aí vem um questionamento para todos nós e para quem está assistindo a gente também, né? Qual é o sentido da vida para o ser humano, né? É para fora, é para dentro, é ambos, enfim, a gente vai conversar aí nesse diálogo que a gente está fazendo aqui hoje. Então acho que é interessante falar dessas duas palavrinhas, né? A vida como esse motor, essa força, esse movimento que nunca cessaria e que se manifestaria em todas as coisas do universo, e cada uma teria o seu caminho, o seu sentido, até que todas um dia cheguem de novo a uma unidade perdida, né? É difícil que a gente fale de qualquer tema que vá surgir aqui nos nossos debates que não envolvam outros. E todas, não conheço todas as tradições, mas daquelas que eu já tive contato e estudei, o sentido da vida, ou o Dharma, está muito vinculado também ao tema da felicidade. Vocês acreditam também que a felicidade ela se encontra e está junto com o sentido que a tua existência tem, ou o sentido que tu dá para a tua vida? Com certeza. Esses temas estão entrelaçados porque vou entrar numa tradição mais ocidental e depois eu vou trazer a oriental como complemento. Em Aristóteles nós temos o desenvolvimento de uma ontologia, de uma descrição da estrutura do ser, que foi concebida com uma relação entre potência e ato. Todos nós temos um potencial de realização e a vida é um processo de atualização, de você descobrir esse potencial e pôr esse potencial em marcha, expressando ele e cultivando ele ao longo do tempo. Só que esse cultivo nunca é apenas individual, porque esse potencial, que em mim está como tendência criativa, como tendência cognitiva, ele também está no outro. Então Aristóteles desde cedo fala que essa coisa chamada bem, né, Platão também tem essa ideia do bem, do ágatos. O bem é uma finalidade, uma direção que permite com que nós tenhamos uma linha de desenvolvimento do nosso potencial. Então todo ser busca o bem, porque é um caminho de excelência no qual a sua potência se atualiza ao máximo, no seu melhor escopo, na sua melhor versão. Eu trago essa ideia por quê? Porque felicidade, eudaimonia na tradição grega, diz respeito a isso, como a vivência do sentido, a maneira de uma atualização do nosso potencial num grau de excelência. E aí você se sente energizado e todas as suas escolhas, as tomadas de decisões, parecem se encaixar num todo. Aí o autor, ao criar a obra, torna-se um com a obra. E essa é a sensação de realização para o grego, né? Principalmente a maneira como Platão e Aristóteles entendiam essencialmente a coisa, por mais que há diferença entre ambos. No Oriente nós temos essa ideia do Dharma, na tradição budista. Na tradição taoísta nós temos a ideia de Te, ou De, que é a virtude. Areté, Te, virtude, são conceitos ligados à ideia de felicidade, por quê? Ser feliz não é ter prazer. Ter uma vida significativa não é ter uma vida prazerosa, como na psicologia positiva. Você tem uma vida produtiva, prazerosa, plena e significativa. O sentido está lá em cima como vida significativa, porque para além do prazer e da dor, nosso potencial encontra um caminho, de certa maneira um tal de realização, e a expressão máxima disso é uma vida virtuosa. Uma vida que inspira e que permite aos outros atualizarem seus potenciais. E o todo se atualizar também. Isso que o Cristiano falou, eu teria pouca coisa para acrescentar, porque justamente é bem essa ideia também que eu falaria, claro que com outras palavras, né? Vou acrescentar um pouquinho do Erich Fromm, que gosto muito. Aristóteles não li muito, só li um livro dele até hoje, mas compreendo esses termos e essas ideias dele.
O Erich Fromm fala também disso, né? Na medida que o ser humano floresce nas suas potencialidades, aquilo que está em potência, ele vai se sentindo cada vez mais feliz, porque ele vai trazendo algo que está ali, latente, oculto, mas que precisa se expressar. E se encaixa com essa ideia do bem, né? Quanto mais virtudes ele expressa, quanto mais potencialidades ele expressa, mais ele vai caminhando em direção ao bem, mais honrado ele vai se sentindo, mais em paz consigo mesmo o indivíduo vai se sentindo, né? E obviamente cada vez mais feliz, né? Por quê? Porque está no seu caminho, tanto no caminho interno, e o caminho externo ele se apresenta como um complemento para o caminho interno. Dentro da tradição indiana, tomando até o que nós comentamos no início do nosso vídeo, existem os Purusharthas, né? Que são os caminhos da vida para o ser humano. E o primeiro deles, que sempre se coloca, é o Dharma, é o sentido, porque tu não tem como caminhar pela vida sem estabelecer um ponto de partida, assim como um objetivo também, né? É um delineador. Após isso existem também o Artha, o trabalho, mas existe Kama, existem os desejos para chegar ao final, que seria a Moksha, o Mukti, a grande libertação. O sentido da vida ele é extremamente necessário, tanto o pessoal quanto o externo, como tu comentou antes, né? O social, como o macrocósmico, mas também do nosso centro interno e pessoal. A partir disso há uma necessidade de colocar-se a sua energia num trabalho que vai desenvolvendo as suas potencialidades, que ao mesmo tempo tu vai experimentando e tendo uma sensação de prazer com os desejos mundanos, mas entendendo que a vida pede mais, a vida vai além, e para que tu atinja nessa análise dos Purusharthas Moksha, que é a grande libertação, é necessário tu ter vivenciado, ter passado por essas experiências, sempre com um sentido interno te guiando, como se fosse uma bússola, o nosso, geralmente, o coração que aponta, para chegar, talvez no fim da vida, ou talvez no fim de todas as experiências, e conseguir abrir mão, conseguir render-se dos desejos e dos trabalhos, não cultivando esse apego. Porque, como o Maurício comentou antes também, a vida está nesse completo e eterno movimento e perpétuo movimento. Pode ser que o sentido da vida para nós também esteja nesse movimento. Pode ser que isso seja ressignificado de tempos em tempos. E a gente tem que abrir mão também daquilo que a gente pensa sobre o sentido da vida, inclusive para redescobri-lo. E esse é um ponto, a ideia da escada, né? Na verdade, se você pensar, é uma metáfora típica na tradição ocidental e oriental, né? Essa ideia de uma escada espiral infinita. Está aí também a proporção áurea, né? As espirais representam, de certa maneira, a expressão da evolução que se harmoniza, da produção de diferença que se integra. Só que cada etapa da vida, né, cada degrau é uma montanha e cada montanha é um degrau. Toda vez que você escala uma montanha, e a montanha é o limite do horizonte, ou seja, você vê a paisagem até a cadeia de montanha. Ao escalar a montanha, você chega no topo e você tem acesso, primeiro, ao que você percorreu, você entende o que você percorreu, e à frente você vê um novo horizonte, com uma nova cadeia de montanha lá na frente, que você vai ter que percorrer e escalar como um novo degrau. Assim como uma flor, que para que as pétalas internas consigam se manifestar, desabrochar, as antigas precisam cair, precisam ser abandonadas, esse processo de consciência ele implica, de certa maneira, a criatividade e o desapego simultaneamente. Honrar a própria história é costurar a tapeçaria da vida com um fio de ouro. Mas esse fio, que é o fio do sentido, ele vai atravessar as pérolas, atravessar os tecidos, e ele não pode voltar. Ele tem que ir em frente, agregando novas peças. Só Deus, ou a consciência, ou o que quer que esteja no fim da costura, poderá vestir o colar ou dizer: que belo tecido, que belo vestido, que bela obra que coroa esse impulso de criação. Então são belas metáforas muito antigas. Essa questão do apego e do desapego também é bem interessante, né? Indo ao taoísmo, que o Cristiano tem muito mais conhecimento do que eu em relação a essa tradição,
mas existe um ditado, não sei se é de Lao Tse ou se é de algum discípulo posterior, que o homem do tal perde todo dia, né? Ou seja, ele vai desfazendo os seus egos mais inferiores, mais terrenos, e ele vai descobrindo que ele é divino, que ele é virtude, que ele é vida, que ele é tal, né? Que ele é esse movimento perpétuo. Só que ele precisa fazer isso, né? Ele não, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos desfazermos desses elementos que a gente foi se identificando, e como vivemos no mundo materialista, a gente continua ainda muito identificado com o corpo físico, com os processos emocionais, com os processos mentais, e todas as tradições coincidem em dizer isso, né? Se a gente não se desidentificar desses processos, a gente não vai se aproximar, não digo... Não vamos nos aproximar, pelo menos não vamos demorar um pouquinho mais para nos aproximarmos do real sentido da vida. E esses outros temas que se abrem com isso que tu estava comentando vida interior, sem a qual não há como fazer essa desconstrução para construir novos pilares. É interessante que os pilares não sejam de tão cimento assim que depois seja difícil de desconstruí-los, né? Pode ser de um outro material um pouco mais flexível. E também a meditação e as reflexões que estão dentro desse trabalho de vida interior. Uma pergunta que também é muito pessoal, muito subjetiva, e algumas tradições deram alguns caminhos para que a gente consiga responder. Eu coloco aqui para nós, vamos ver se temos condições de responder, que é como que nós, no contexto social que nós estamos inseridos hoje, que é diferente dessas tradições antigas, como que a gente pode entrar em contato conosco e até mesmo descobrir o sentido que a gente dá para a vida? Seria apenas por parte da reflexão, do cultivo da vida interior? Esse é o ponto, né? Toda teoria, que é uma visão que ilumina um contexto, tem que se tornar praxis, prática. Uma forma de viver o sentido, não apenas compreender, mas encarnar o sentido. E a reflexão ela é uma etapa. Como na imagem do karma, com os ciclos de ações e reações, de atos e consequências, como uma roda que não tem um eixo, ela corre a ladeira abaixo, se espatifa na primeira pedra, né? Uma roda só consegue evoluir ou participar de uma carruagem que avança quando ela está em torno de um eixo. E aí a ideia do Dharma é esse eixo adamantino, esse eixo inquebrável em torno do qual a roda gira. O sentido, de certa maneira, é o eixo, é uma ideia de propósito, uma ideia de ponto de crescimento, de linha de crescimento. E a roda, na verdade, ela não está parada na ponta. O que é a roda? Esse conjunto de ações e reações, de atualizações, de caminhos temporais entre potência e ato, faz com que a roda suba até a ponta do eixo. Então a espiral é a roda subindo ao longo do eixo. Só que se nós não tivermos consciência do eixo, dificilmente nós vamos mover a roda da maneira certa. Então a reflexão não basta. A experimentação é importante. Ter um momento de autoconhecimento, dedicar, por exemplo, 1 hora por dia a se autoanalisar, a refletir sobre as condutas, pensamentos, sentimentos, isso é essencial. É essencial também experimentar. Não ficar dentro de uma sala trancada, eu vou refletir sobre a vida, mas eu não vou viver. Tipo, a vida lá fora é muito assustadora, eu vou ficar aqui seguro, refletindo. Ou dentro da telinha. Ou dentro da telinha, refletindo. Pois é. Nós nascemos aqui por um motivo, não é para ficar trancado num espaço seguro. Nós vivemos para desafiar nossa zona de conforto, tanto interna quanto externa. E aí a reflexão tem que vir com a ousadia da experimentação. E entre a reflexão mental e a experimentação experiencial, jogar-se em direção às aventuras, aos desafios da vida, aos encontros com a vida, vem a meditação, que é você todo o tempo se reconectar com o eixo. Não deixar a roda girar e sair do eixo, sair voando, virar disco voador. Né? É moda também. Está em moda, disco voador também. E também não é deixar a roda parada por medo da vida. Nós temos que, com a consciência do eixo, unir reflexão e vivência.
E a meditação é uma boa maneira de retomar a consciência, que é estar presente, conectar-se com o seu centro de sensação e consciência e, de certa maneira, afinar o instrumento, tanto mental para reflexão, quanto vivencial para encarar o mundo. Então essa é a importância da meditação. Então, complementando também o que o Cristiano acabou de falar, é muito interessante essa ideia, né, de que se nós perdermos o referencial interno, o eixo, qualquer coisa que façamos fora se torna superficial e sem sentido. Se fizermos uma arte marcial, uma meditação, se trabalharmos na nossa vocação sem esse sentido interno, a gente está, essa espiral não sobe, né? A gente fica na inércia. Gostei muito disso quando aprendi isso de um instrutor meu de filosofia, a maneira clássica, que se a gente está em movimento, mas sem o referencial interno, sem consciência, a gente fica na inércia, apesar de estarmos no movimento. Então a gente tem que ter essa vocação externa, esse chamado da nossa alma para realizarmos alguma atividade fora, mas constantemente estarmos em atenção plena, constantemente estarmos em estado meditativo, né? A meditação não é só no momento de fazer os mudras e mantras e tudo mais. É um desafio manter este centro a todo momento, para a gente não perder realmente o sentido, que seria realmente essa reaproximação a um elemento interno, uma essência que a gente precisa se identificar. Foi fundamental, dentro disso que vocês estão comentando, para mim foi fundamental, um atendimento que eu fiz com a amiga Jaque, né? Então um abraço, um beijo, com o tarô sistêmico. E nessa chave de compreensão da vida e naquele momento minha, apareceu algo que foi fundamental para mim analisar, ver de novo, que é justamente essa prática da reflexão, da meditação, e que acredito que deva se estender para todas as pessoas, porque estamos juntos nesse barco, né, de descobrimento dos sentidos, que dizia o seguinte: a nossa prática interna, ela não tem que ser prioridade, ela deve ser uma condição, é anterior à prioridade. As prioridades são secundárias, são depois, né? São externas. Então essa vivência interna e experiencial é uma condição para que a gente mantenha sempre o contato com o eixo, com o sentido, e aí consiga avançar como a roda avança. Achei maravilhoso a condição, né? O ponto de partida que permite eleger as prioridades. Né? Isso é muito belo. E é um ponto essencial também quando foi mencionada a atenção plena. Né? Meditação, na verdade, meditar é você retomar o centro, encontrar um caminho do meio, um caminho que não caia nas polaridades, na dualidade da vida. A dualidade, na verdade, imprime o movimento, mas esse movimento sem um eixo de integração, ele descamba para o caos. E a vida não é só cosmos, ordem, ou só caos, né? Ela é, de certa maneira, um caosmos. É um misto, é um híbrido. E eu gosto dessa expressão, eu havia mencionado uma vez para o Hélio, né? Porque existe uma divindade na tradição grega que é o Eros, que foi transformado num cupido pelos romanos. Ou seja, a versão popular é um anjinho voando ali com o bingolim de fora, disparando flechinhas e apaixonando as pessoas. Só que essa é uma versão secundária, né, de uma divindade muito mais importante, porque Eros originalmente era uma divindade primordial. Era aquele que tirou o cosmos de dentro do caos, é aquilo que mantém a criação unida, a dança da vida acontecendo. Isso no nível macrocósmico e microcósmico também. E o que é o amor? O amor tem uma dimensão de alegria, de estar vibrante, né, de estar no máximo estado de energia disponível, ou seja, a sensação de a potência está se atualizando, estamos florescendo. Tem uma dimensão de autenticidade, ou seja, eu estou me desenvolvendo fiel a mim próprio, eu sou a minha essência, essa essência está florescendo, essa sensação de autenticidade. E uma ideia muito interessante, que é o amor como uma atenção, como um cuidado.
E é uma coisa que eu trago agora, essa dimensão do cuidado, do prestar atenção, do trabalhar com amor. E essa dimensão do cuidado é importante nessa administração do sentido. Porque ter uma vida significativa, em muitas tradições, é você viver cuidando, cultivando. É a atenção amorosa, quanto a si, quanto aos outros e quanto a esse contexto maior de vida, que você pode chamar de humanidade, de universo, natureza, Deus, não importa o nome que damos a isso. Então essas três dimensões do cuidado também são três dimensões do sentido. Então o cuidar é o tema que eu trago agora, né, para cuidar. Esse tema do amor vai ser, né, um dos próximos temas que a gente vai abordar aqui. Poderíamos dizer que, inclusive, um dos propósitos seja, ou o propósito seja, sentido, né? Seja do ser humano, pelo menos, seja amar a si mesmo, a tudo que o cerca, ao sagrado, o divino, a origem de tudo, enfim. Voltamos de novo àquele ponto, né, esse desabrochar, né, essa flor que desabrocha, é Eros se manifestando através do ser humano, e que volta àquele ponto que a gente já comentou também, de unidade, né? O amor como uma unidade interior, que concebe que tudo é uno, a ideia de que as coisas não estão separadas, né? É uma ilusão que a mente aceita, e a gente está acostumado com isso, porque nascemos num contexto histórico onde essa polaridade é muito forte. A gente vê no futebol, a gente vê na política, a gente vê nos fanatismos religiosos e fanatismos de todo tipo. Né? Vamos ver se a gente vai ver aqui, se a gente vai começar a brigar daqui a pouco. Não, apesar de todos sermos artistas marciais, somos pacifistas. Somos filhos do amor. Mas aí uma outra sugestão de tema, as artes marciais, né? Com certeza, riquíssimo também isso. Com relação à atenção, ao cuidado, eu lembrei de uma frase, não recordo quem foi o autor desta frase, ou que pelo menos atribuíram a ele, o Maurício vai me ajudar a lembrar, que diz o seguinte, que mais importa como se faz do que o que se faz. Recorda o autor? Qualquer coisa eu corto. Mentira, não vou cortar nada. Eu acho que é estoico. Me lembra Marco Aurélio, né? Me lembra Marco Aurélio, porque os estoicos realmente reforçavam muito Sêneca ou Marco Aurélio, talvez. Eu ia colocar em Sêneca, mas ficamos assim, negociamos. Filosofia estoica. E a tradição do Zen também coloca esse termo com esse significado com o termo do Mushin. O Mushin é a atenção naquilo que se está fazendo, o cuidado especial a tudo que a gente está executando, seja no falar, no fazer um alimento, que é muito bom também. Aliás, daqui a pouco eu vou precisar comer, porque eu não tomei café da manhã antes de iniciar. A gente está gravando às 8h30 da manhã, nas quintas-feiras, e são loucos que se reúnem para falar de temas como estes numa quinta-feira de manhã. Mas voltando ao Mushin, essa atenção e cuidado, está vinculado também à ideia de que tudo pode ser um caminho para a gente encontrar um sentido na vida. Que se nós colocarmos atenção em todos os elementos, entendendo a partir deste centro de unidade que todos estamos conectados, tudo é uma única coisa, eu apenas me relaciono com diferentes partes de mim mesmo, num nível mais macrocósmico, eu vou querer cuidar de mim. E aí o sentido da vida é justamente este cuidado, é justamente esse despertar de consciência para manter em mais momentos o cuidado. E utilizo também uma tríade galesa, uma tríade druida, xamânica, que reforça o que tu comentou, né? Que os deveres de um druida são cuidar de si mesmo, cuidar da comunidade e cuidar da natureza. Então é apenas uma extensão deste cuidado, uma extensão deste caminho que para eles é o que direcionava o sentido para a vida e para a sociedade. É uma excelente definição do que é realmente religião. Uma das excelentes definições. Né? Esse é um ponto, porque a dimensão do cuidado, na verdade, é a dimensão de responsabilidade.
Porque hoje em dia nós queremos liberdade. Nós queremos liberdade e se esqueceu que liberdade é uma consciência ativa que abraça todos os fios de consequência, que abraça todo o conjunto de relações que sustenta a própria liberdade. Então hoje nós confundimos a liberdade e licenciosidade. Licenciosidade é dar-se a licença para fazer o que quer. Liberdade é você escolher conscientemente dentro da totalidade da qual você faz parte e da totalidade que você é. Isso é um ponto importante, porque quando foi mencionado o Mushin é não mente em tradução zen, né? Ou não ego. Talvez a melhor definição é não ego. E me recorda uma frase do filósofo taoísta Zhuangzi, o Chuang Tzu, que ele dizia que o verdadeiro self, o verdadeiro si, é o não eu, não self. The true self is the no self. O verdadeiro eu, o eu profundo, não se identifica a uma história, a uma persona. E essa dimensão do amor expandido é uma dimensão em que o ego é ou diluído ou ressignificado em vista de algo maior. E aí entra o chamado Shoshin, o espírito de aprendiz. Porque quem cuida e ama está na posição de estar aprendendo continuamente. E só nessa posição de estar acolhendo e aprendendo nós crescemos. E aí tem uma dimensão de humildade do sentido. O sentido não é uma posse. O sentido é um namoro. É uma espécie de relação que você cultiva consigo mesmo, com os outros e com o universo, que te faz crescer ao seu máximo. Então, enamorar-se pelo propósito é uma coisa importante. Então é importante enamorar-se pelo sentido, ou seja, ter uma dimensão de cuidado que permita desenvolver-se numa melhor direção e também acolher cada etapa. Não pensar só no resultado final, como se houvesse um resultado final, um ponto de parada, cheguei ao objetivo. Numa relação você não sabe exatamente onde você vai chegar. Você tem que apreciar o desenvolvimento dessa relação, consigo, com os outros, com a vida. Então o sentido da vida é, de certa maneira, um amor em processo. Então esse é um ponto importante. Trazendo uma reflexão do Musashi, o maior samurai de todos os tempos, pelo menos considerado, ele diz que o caminho está no treinamento. É muito legal de ler aquelas histórias dos monges lá que nos mosteiros acordavam cedo, meditavam, cuidavam do jardim, cozinhavam. E aí num belo dia lá estavam lá cozinhando na sua panela e tinham uma iluminação, um despertar, né? Se fosse fácil a gente iria agora para a cozinha, iríamos cozinhar ali, fritar um ovo e atingir o samadhi. Moksha, Nirvana, seja qual for o termo aí, né? Mas essa reflexão é muito interessante, né? A ideia de treinar constantemente, sem perder o referencial interno, treinar sem apego, porque o que mais nos afasta do despertar é justamente esse apego, esse desejo por querer despertar. Então isso se aproxima bastante desse sentido da vida que a gente se propôs a comentar no início desse vídeo, numa primeira reflexão que a gente está fazendo aqui, de sempre estar atento e não perder esse referencial interno, porque está aqui muitas das respostas que a gente precisa acessar, né? E esse é um eixo importante, porque talvez o apego seja o elemento que impeça a expressão do sentido, ou a descoberta da maximização da vida, que permite a vida florescer. E o medo é uma coisa ligada ao apego. Nós temos medo quando nós estamos apegados a algo que não queremos abrir mão. Então, o medo nasce da posse. E a posse é o oposto do amor. E o medo é o pai do ódio. Então aqui nós temos uma correlação interessante de emoções, né? Então se você remove o apego, você remove o medo, portanto o ódio, e você vive a expressão do amor. Parece que esse é um desafio do ser humano, né? Descobrir o amor liberando-se do medo, ou portanto do apego. Não à toa, tantas tradições trabalham com muita força em cima dos apegos. Não conheci Buda, né? Não conheci esses grandes mestres. Pelo menos o que chega até nós é que eles trabalharam muito em cima desses temas. Eu
compreendi o que me disseram do que disseram para eles que Buda disse. Né? Mas eu acredito que ele teria dito algo nesse sentido também. Mas tu pode ter sido discípulo dele e não lembra, né? Ah, sim. Ou tu pode ter sido Buda e também não lembra. Provavelmente eu lembraria se for. mas não me coloco com essa responsabilidade toda, ele não tem altura. E será outro tema, né, de debate futuro, a questão da reencarnação, então a questão do karma, e as reminiscências, as rememorações e por aí vai. Trazemos agora um arremate final ou vamos ainda em cima dos propósitos? Acho que explorar um pouco essa questão do propósito, porque se tem um sinônimo de sentido para a vida que se tornou popular, moda, né? Não que a moda seja ruim em si, mas é um termo que se tornou de uso comum, a ideia de propósito, que é uma expressão, digamos, prática e psicológica no sentido da vida, porque o termo propósito significa algo que você coloca diante de si para guiá-lo, para guiar o progresso, para dar uma direção de vida e desenvolvimento. Nesse sentido é orientação, que te orienta, te dá um rumo, uma direção. Só que costuma-se pensar isso como colocar uma bandeira lá na frente e você seguir até conquistar aquela terra, lá, mapear tudo até onde a bandeira foi colocada. Ele se confunde, então, propósito, sentido com meta. E são coisas diferentes. Porque dentro do escopo que o sentido abre, dentro do impulso que o sentido dá ou anima, você coloca as tuas metas. As metas só podem ser colocadas num espaço de possibilidades dentro de uma direção maior. E isso é algo importante, por quê? Porque se você se identificar com as metas que você está buscando, no momento que você alcança essa meta, você tem de novo um esvaziamento de sentido. Que é como jogar boliche, né? Um conjunto de pino que você derrubou ali. E muitas pessoas se deprimem exatamente por isso, porque passaram a vida não na direção do propósito, mas tentando alcançar uma meta, conseguir um emprego, um dinheiro X, uma posição X, e quando chegam nesse ponto, encaram o vazio da vida. E aí um dado chocante, peço desculpas por trazê-lo, mas é importante, a maior taxa de suicídio que nós temos é entre pessoas ricas em posições altíssimas. Um dia um chefe de corporação abre a janela e pula do prédio. Mas ele tinha tudo, ele tinha recursos financeiros, posição, status, fama. Por que ele pula para o vazio? É porque ele confrontou, às vezes no final da vida, um vazio que ele foi tentando ignorar ao longo da vida. Alcançou metas e não um propósito. Alcançou metas e não um propósito. As metas, elas têm algumas familiaridades com o propósito, porque o propósito ele é alcançável, as metas também. Sim. Mas o propósito ele não tem um fim, as metas têm. Penso dessa forma. O propósito ele continua eternamente. Ele se atualiza desde dentro. E aí que tá, o propósito não é algo que você coloca apenas à frente para alcançar, é algo que você sustenta dentro de si e que te sustenta ao longo do processo. E aí eu gosto de um termo japonês, dentro de um método que eu utilizo muito nos processos de coaching, etc., que é o Ikigai. O termo Ikigai é um termo derivado de Okinawa e traduzindo significa algo que sustenta ou move a vida, uma razão para viver, o que te faz levantar e encarar o dia, essa razão para viver, essa raison d'être, essa razão para ser, isso é propósito. Só que para o okinawano não é uma meta que você alcança. O propósito, o Ikigai, existe na convergência de um senso de paixão, que eu amo fazer. Então você tem bem claro aquelas coisas que alegram ele. Cultivar uma horta, ir pescar, caminhar na mata, fazer artesanato. E não são alegrias apenas individuais, são alegrias partilhadas. Essa paixão, ela é uma paixão que eu posso partilhar contigo. Eu vou fazer um jardim, eu amo capinar, plantar coisas. Quem sabe você, vizinho, vem comigo fazer o jardim comigo. Vamos partilhar essa alegria. Uma outra dimensão é um senso de competência, de eu ser hábil em alguma coisa. Aí entra o aspecto mais próximo da profissão.
me tornar capaz, sentir-me capaz de fazer, de criar, de produzir, ser produtivo. E tem dois componentes um pouco mais sutis, essa ideia da vocação. Sentir que eu tenho um talento e algo que me chama para a ação. Então, sentir o que são meus pontos fortes, meus talentos latentes. O que está me chamando para a ação? Algo em mim quer fazer isso. Alguém em mim busca ler sobre isso, pesquisa sobre isso, busca estar presente onde isso acontece. É muito importante. E, finalmente, o senso de missão. O algo maior. Qual o legado? Qual é o todo ou a causa que eu defendo, que move minha vida para além do meu ego? E é interessante que na convergência disso surge essa noção de Ikigai. Que para mim é um, para você é outro. Porque os talentos são diferentes. E a vida em mim, singularmente, é uma peça única que Deus cria para que componha esse jardim do todo. Então, cada um de nós é uma flor de consciência dentro de um jardim. Então, ter um propósito também é partilhar essa percepção de propósito. É vivermos juntos um propósito. Nessa ideia que tu até comentou lá no início, trazendo Aristóteles, também tem essa mesma percepção, né? Que onde os nossos talentos encontram as necessidades do mundo, ali estariam, ou está o nosso propósito. Isso também é modelável. Nós estávamos aqui comentando também sobre quais são as sensações que temos e podemos chamar de dicas para que a gente perceba quando não estamos no nosso propósito e também quando nós estamos. Porque isso é muito sutil, é muito subjetivo e pode ser que as sensações, algumas delas, sejam distintas de uma pessoa para outra também. Mas uma nomenclatura que ficou muito comum é o tal vazio existencial. Mas o vazio existencial não é um sentimento, ou é também um sentimento? Como que ele se manifesta, como que ele se apresenta? Quando eu não estou, falando da minha experiência, alinhado com o meu propósito, ou com as metas que vão me levar ao meu propósito, eu sinto uma angústia e principalmente uma insatisfação. Quando as coisas estão acontecendo, ou melhor, quando eu estou fazendo as coisas acontecerem no sentido do propósito, naturalmente o estado de satisfação se apresenta e também um estado de estar livre dos desejos. Ou melhor, os desejos mais controlados, harmonizados em mim. Essas são as sensações que eu tenho quando estou alinhado e quando não estou alinhado. Não sei se faz sentido para vocês também. Acho que daria para acrescentar uma ideia aqui de consciência de unidade. Isso que o Hélio acabou de falar, né? As práticas que ele estipula para justamente buscar essa consciência de unidade. Quando não consegue estar trabalhando para isso, se sente angustiado, não se sente pelo menos bem consigo mesmo, né? Acho que está aí também um outro indício, né, de como podemos buscar o nosso propósito interno, como o Cristiano falou, que tem muito mais a ver com raízes do que com metas e objetivos que são frutos e que, né, conquistamos e apodrecem e terminam. Então a gente tem que sempre lembrar disso, dessa consciência de unidade interna, buscarmos um estado de consciência que abarque não só nosso corpo, mas abarque emoções, abarque a nossa mente, abarque as pessoas que a gente ama, abarque a natureza, e com essa consciência de unidade a gente vai percebendo que realmente tudo é uno, né? Não existem coisas separadas. Nós somos a árvore também, nós somos Deus, nós somos a pedra, mas até chegarmos a mantermos esse estado de consciência é muito trabalho até chegar lá, para a gente conseguir realmente não só entender teoricamente essa consciência de unidade, né, mas realmente viver isso. E mesmo em momentos que a gente não consegue ter uma atividade que ajude no nosso despertar, entender que isso também faz parte, né? Porque nós temos essa herança cristã da culpa muito forte e que não atrapalha, quer dizer, que atrapalha muito o nosso processo de despertar. Esse é um tema que também daria um outro vídeo, os sentimentos positivos, né? Quais sentimentos apoiam a nossa vida. Na verdade,
o mais importante não é o sentimento positivo ou negativo, o mais importante é uma consciência que abrace esses sentimentos, mas não se apegue a nenhum deles. Que não se apegue nem à alegria, nem à tristeza, nem à dor, nem ao prazer, mas que entenda que são nuances da vida. Porém, é interessante, eu vou citar um filósofo chamado Baruch Spinoza, né? Spinoza, Benedito Spinoza, traduzindo, então você traduz o nome de filósofo, eu acho que deve traduzir porque é engraçadinho, né? Baruch Spinoza, Benedito Spinoza, John Locke, o João Fechadura, então tem alguns nomes que fica complicado, mas o Spinoza, ele tinha uma frase interessante que dizia que tem uma dimensão afetiva que nos revela se estamos ou não atualizando o nosso potencial, e é a alegria. Existe uma tristeza profunda que indica que nós não estamos manifestando nossa essência, nossa hormel, conatus essendi, o impulso para ser quem devemos ser. Então a tristeza profunda é indicativo de que estamos fora do eixo. Agora essa alegria plena, porém serena, rimou inclusive, alegria plena, porém serena, indica que nós estamos alinhados ao nosso eixo de potência. Então, prestar atenção, não é aquela alegria da euforia que logo cai, né? Dá um pico e logo vai pro vale. É o gol que é feito e o gol que é anulado. Né? Exato. Alegria serena significa uma alegria que se sustenta e cresce, mas sem desarmonia. O crescimento harmônico da alegria é um indicativo importante. E os afetos, eles nos dão um indício do estado interno e externo. E não tem uma separação entre os dois, se prestarmos atenção. Tem o termo Stimmungen, né, no alemão, que significa tonalidade afetiva. Tudo que acontece para nós não é um evento neutro, ele é revestido de tonalidades afetivas. Nós sempre colorimos afetivamente a realidade. Não tem um fora separado. E tem o chamado Befindlichkeit, é o sentimento de situação. Nós só conseguimos nos posicionar no mundo a partir do modo como o mundo nos afeta. E isso serve para as paisagens externas e para as paisagens internas. Então, um eixo importante é prestarmos atenção se está aparecendo ou não um sentimento de vazio, não varrer para debaixo do tapete. Tá tudo legal, tá tudo tranquilo, nada de errado está acontecendo. Quanto mais nós fingimos que a angústia não está aí, mais forte ela vai aparecer em algum momento. Então, encare seus sentimentos, encare sua sombra. Veja onde dói no coração. Abrace essa dor para que você possa viver uma dimensão nova de alegria. Então é importante não é separar dor e prazer, alegria e tristeza. O importante é que você se aceite inteiramente e que todo dia você dedique um tempo para perguntar o que acende o meu coração, que faz com que a chama do coração permaneça acesa. Como eu estou pegando a tocha das minhas metas, e acendendo no coração. E aí, talvez seja a melhor expressão do propósito. O propósito não é apenas uma meta. É a capacidade de inflamar as metas com uma paixão cujo significado vai além de mim próprio. Então, pegue a sua tocha, acenda no coração e coloque adiante. Lembrando que o fogo que está ali na tocha também está dentro de ti. A ideia desses diálogos é justamente a gente trazer argumentos para ir construindo junto um sentido também para esse projeto que está se apresentando. Divagamos que está tudo dentro do programado, mas para dar um fechamento, para não divagar tanto para outros temas, a gente abre agora um momento final para cada um de nós, para fechar esse tema do sentido, sabendo que não vamos ter esgotado, porque seria impossível. E começando então com o Maurício, que está à minha esquerda, para você da direita. Acho que eu finalizaria de uma forma bem sintética, que é a seguinte: a ideia do movimento, né? O sentido da vida. Como falamos no início, haveria um motor interno de todas as coisas, um movimento perpétuo presente nos átomos, em todos os elementos formais da natureza, e esse movimento também ele se expressa dentro de nós, e esse movimento ele nunca pode parar, né? Essa busca de autoconhecimento,
de vida interior, de descartar elementos que não nos ajudam internamente. Então acredito que a mensagem, pelo menos final e não final, né, no meu caso seria essa, né, mantermos um movimento interno, não pararmos de buscarmos a nossa essência divina, o nosso ser. Então é dessa forma que eu finalizo e me aproximo um pouquinho mais nesse dia de hoje com vocês da ideia do sentido da vida. Seguimos a ordem ou passamos para o outro lado? Posso assumir a palavra final, né, desse lado da direita, né, a palavra final da direita, porque a palavra final da esquerda, mas o fim não acontece, né? Nós estamos buscando aqui o sentido da vida, discutindo sobre o sentido da vida, e esse sentido é infinito, talvez seja um ponto importante, né? Hoje nós vamos encerrar o tema e nós apenas apresentamos a importância que é pensarmos e sentirmos acerca do que orienta a nossa vida, daquilo que nos dá uma direção desde dentro, daquilo que permite com que nós sejamos autênticos e cresçamos ao longo do oceano das possibilidades. E a minha mensagem final é: reconheça que o sentido pertence a ti, a cada um de nós, à medida em que nós pertencemos a algo maior do que nós. Vou repetir, o sentido pertence a nós à medida que nós pertencemos a algo maior do que nós. Isso significa autoconhecimento, autoaceitação, autorresponsabilidade. Nós, ao nos conhecermos, nós mergulhamos tão fundo em nós que chegará um ponto em que os nossos medos vão desaparecer, depois de nós encararmos as sombras, né? De uma luz por trás das sombras. E eu acredito que essa luz de consciência, de amor, nos permite abraçar a realidade inteira. Isso implica assumir as decisões que tomamos, mas nos perdoarmos por errarmos. Significa aprendermos sempre, estarmos sempre em movimento, e significa acolhermos tudo e todos que chegam a nós. Porque se chega a nós, é porque tem algo a ensinar e temos algo a doar e receber nessa relação. Então abracem a vida e a vida revelará o sentido. A ideia dessa construção, que para nós está sendo também, é auxiliar vocês nas suas construções, e vocês também podem nos auxiliar nas nossas construções, complementando nos comentários com o que você pensa em relação ao tema. A minha palavra final sobre o sentido da vida, bem resumidamente, é que seria essencialmente trabalhar com o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem, trabalhando com as reflexões, com meditação, com oração e execução de tudo o que a gente chegar numa conclusão a respeito desses itens, colocando sempre o nosso melhor nessas ações, meditações, reflexões e orações. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento. Foi um prazer, uma honra dialogar com vocês aqui, Maurício, Cristiano. Muito obrigado, Maurício, pela tua participação. E eu que agradeço mais uma vez. Será, não sei se semanalmente, nós estabelecemos ainda, quinzenalmente, provavelmente, esses vídeos de diálogos, e você continuará conosco também. Muito obrigado, Cristiano, pela tua participação, colocações. Gratidão imensa, uma honra estar aqui com pessoas luminosas e estar com vocês que estão nos assistindo. Estamos juntos nessa jornada filosófica. Valeu, pessoal, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Até mais.